Eu sabia zero de redes neurais naquele momento, tá? PyTorch e TensorFlow. Não sabia também. Então até agora eu só sabia o primeiro aqui. Meu nome é André Cunioche e esse aqui é o meu canal onde eu falo sobre ciência de dados, sobre transição de carreira e tudo que eu acho que vai acrescentar na vida ou na carreira de vocês. E se você está gostando do conteúdo aqui do canal e você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, deixa o seu joinha nesse vídeo aqui se você já gostou do tema, porque isso é muito importante aqui para ajudar o algoritmo do YouTube a me propagar cada vez mais aí e ajudar cada vez mais pessoas também. Bom, no vídeo anterior eu falei o passo a passo que eu fiz para me tornar um cientista de dados, para mudar para a área de dados, para fazer essa minha transição de carreira. E nessa época, uma das coisas que mais me deixavam aflitos assim era saber que eu não tinha nenhuma experiência específica numa área de dados. Eu já tinha bastante experiência profissional, mas eu não tinha uma experiência específica mesmo na área de dados em uma empresa, tá? Então, isso assim me deixava um pouco aflito e acabava me bloqueando na hora de eu me candidatar. Muitas vezes eu nem me candidatava, mais no começo, tá? Eu não me candidatava porque eu achava que aquela vaga não era para mim, porque eu não tinha experiência, porque eu não tinha todos os requisitos da vaga, enfim. Mas depois isso mudou, tá? Isso mudou depois de eu ter ouvido muitas pessoas falarem que era para eu me candidatar sim, porque muitas vezes essas vagas, as descrições dessas vagas, elas não são feitas, elas não são elaboradas por um especialista da área que vai trabalhar ali com você. Muitas vezes elas são, na verdade, escritas por alguém que não sabe ali o que você vai fazer de fato no seu dia a dia. Não são todos feitos assim, lógico. E por isso eu comecei a me candidatar muito mais. E isso foi muito bom, porque eu acabei me candidatando muito mais vezes e foi assim que eu consegui a minha primeira vaga, tá? Eu ainda acho que as minhas aplicações não eram feitas da melhor forma possível, mas isso vai ficar para um tema num próximo vídeo, tá? Mas mesmo assim, eu acabei me candidatando para muitas vagas e essa vaga onde eu acabei passando para engenheiro de machine learning, eu vou mostrar aqui para vocês, e esse vai ser o legal do vídeo, porque eu vou mostrar tudo que ela pedia, porque eu ainda tenho a descrição aqui, e eu vou falar para vocês tudo que eu sabia ou que eu não sabia daquela vaga, e vocês vão se surpreender com quanto que eu acabava nem sabendo ali de tudo. É lógico também que depois que eu acabei me candidatando muitas vezes, a grande maioria das vezes eu recebi um não logo de cara, tá? Um não assim, ou uma não resposta, ou um não mesmo, tá? Então eu me candidatei muito e acabei passando nessa aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, sem mais enrolação. Vamos lá. Bom, essa aqui é a vaga, eu ainda tenho ela aqui salva no LinkedIn, então isso foi muito bom, porque eu consigo mostrar para vocês. Então vocês podem ver aqui que era uma vaga para Mid Senior Machine Learning Engineer, então um Machine Learning aí, Engineer pleno. Aqui era uma vaga em São Paulo, tá? Era híbrido, então eu ia ainda 2 vezes por semana lá. E bom, vamos para a descrição. Aqui, sobre a vaga, engenheiro de machine learning pleno, tal. Aqui tem um pouco sobre a empresa, acho que não importa para a gente agora. O que vai importar é aqui, ó, o papel do profissional. Então começa daqui. O profissional de machine learning terá de performar tarefas de feature engineering. Até que beleza, né? Eu sabia que era feature engineering porque eu já tinha feito um pouco nos cursos, né? Mas não tinha uma experiência comprovada, mas tinha alguma coisa feita já, alguns projetos no meu portfólio já tinha um pouco de feature engineering. Troubleshooting e monitoramento de treinamento, não sabia, mas tudo bem, a gente ainda está no papel do profissional, o que eu ia fazer no meu dia a dia ali. Deploy de modelos em produção, elaboração de relatórios de performance e documentação de utilização dos modelos desenvolvidos. Até aqui eu nunca tinha feito nada disso assim muito massivamente, tá? Bom, dialogar com o engenheiro de dados e cientista de dados para prover uma integração entre os trabalhos de uma forma a trazer escalabilidade à pesquisa de ciência de dados e poder integralizar os dados entregues pelos engenheiros de dados no pipeline do modelo. Atuar de forma a oferecer um arsenal de técnicas distintas para a solução de um mesmo problema. Beleza, isso aqui é o que eu teria que fazer no meu dia a dia. Quais eram as soft skills necessárias? Comunicativo, autogerenciável, desbravador e proativo. Tudo genérico assim, muito genérico, eu só tinha que demonstrar que eu era isso, tá? Não, na hora de uma entrevista, assim, eu tinha que mostrar o porquê que eu era tudo isso aqui, porquê que eu tinha todas essas soft skills. Realmente eu já tinha bastante experiência, assim, profissional, não em dados, eu já tinha experiência em outras áreas, tá? Mas então eu conseguia converter, assim, tudo que eu já tinha feito
para mostrar que eu tinha essas soft skills. Beleza. Agora, requisitos necessários. Conhecimentos de algoritmos de machine learning clássico, equivalente ao livro Introduction to Statistical Learning. Beleza. Machine learning clássico, acho que aqui eu tinha como comprovar com um portfólio e algumas coisas que eu já tinha feito na empresa anterior. Bem pouco, tá? Conhecimento de redes neurais. Eu não sabia. Não, eu sabia zero de redes neurais naquele momento, tá? PyTorch e TensorFlow. Não sabia também. Então até agora eu só sabia o primeiro aqui. Experiência com Feature Engineering. O que era essa experiência? Eu tinha uma experiência com projetos pessoais, projetos desenvolvidos ali no curso que eu fiz. Então, assim, acho que nisso aqui eu consegui até mostrar alguma coisa que eu era capaz de fazer, a performar, assim, sabe? A fazer alguma coisa de Feature Engineering mesmo. Git, não sabia. Assim, não sabia, eu nunca tinha tido experiência com Git. Inglês intermediário, beleza, isso aí eu tinha. Então, até agora, o primeiro, depois o Feature Engineering e inglês. O penúltimo aqui, ideal que possua pelo menos 2 anos de experiência na área, com bacharelado em área correlata. Aqui mais ou menos, né? Eu tenho um bacharelado em uma área correlata. Se aqui a gente pode falar que engenharia, de forma geral, é uma área correlata com isso aqui. Engenharia mecânica, tá? Mas assim, bom, podia até ter um fit aqui. 2 anos de experiência na área, eu não tinha, tá? É necessário que tenha uma boa vivência com programação. Boa vivência com programação, acho que eu podia falar que eu tinha, porque eu sempre programei, né, em VBA, eu já estava programando com Python há algum tempo aqui nessa época, então acho que boa vivência eu podia falar que eu tinha sim. Então aqui, disso tudo, eu sabia as coisas mais básicas, né, que era o machine learning clássico, não sabia redes neurais, não sabia TensorFlow, feature engineering, beleza, inglês. Eu tinha um bacharelado aqui numa área correlata e uma boa vivência com programação. Então, mais ou menos metade das coisas aqui eu tinha, tá? Diferenciais. Conhecimento de ferramentas de nuvem em AWS. Não tinha nenhum conhecimento na época, tá? Conhecimentos de meios de pagamento e cartões. Nunca tinha trabalhado com isso, então não também. Conhecimento em PySpark, bem pouco assim, então quase nada também não tinha. Mas isso aqui a gente está falando de diferenciais, tá? Reinforcement Learning, programação dinâmica, MCMC, não. Biblioteca MLlib Spark, não também, eu não sabia. Escalabilidade de modelos também não. E troubleshooting, nunca tinha tido experiência nenhuma desses diferenciais aqui. Então, vocês viram aqui que dos requisitos que eles pediam necessários, eu tinha metade. E dos diferenciais, basicamente nenhum, tá? Bom, tivemos um probleminha técnico aqui, não sei se vocês separaram, eu tô aqui até com outra camiseta. Vou continuar com a história agora, tá? Então o que aconteceu? Depois que eu me candidatei para essa vaga, o gestor da vaga ele veio falar comigo no próprio LinkedIn mesmo, para saber por que eu estava me candidatando se eu nunca tinha tido nenhuma experiência prévia com ciência de dados, machine learning, etc. E eu expliquei para ele toda a minha trajetória, tudo que eu já tinha feito até então, todos os projetos que eu já tinha feito na CETESB, todos os projetos que eu já tinha feito pessoais também e aqueles que eu tinha feito também naquele curso de ciência de dados que eu já tinha feito, tá? Falado tudo isso, aí ele resolveu a gente continuar com o processo, o que eu achei muito bom. Aí na próxima etapa era uma conversa com ele mesmo e com um especialista da área, onde eles me perguntaram diversas coisas e muitas delas técnicas, tá? Então soft skills e hard skills também. Passei nesse processo, aí na parte seguinte já era o case, eles me mandaram o case para fazer, na verdade eram 2 cases. Eu fiz eles em uma semana e na semana seguinte, então, apresentei, aí eles me perguntaram mais diversas coisas, tal. E aí, bom, finalizada essa etapa, depois era só esperar a resposta. Eu esperei a resposta por mais 1 ou 2 semanas e aí eu fiquei sabendo que eu tinha passado no processo. Eu fiquei muito feliz nesse momento, tá? Então já era ali meados de entre maio e junho de 2022. Então, em 2022, em junho de 2022, eu comecei a trabalhar lá nessa empresa e fiquei trabalhando lá por alguns meses, até que eu saí de lá e fui para a empresa que eu tô hoje, que é o Itaú, para trabalhar como cientista de dados. Na empresa anterior, nessa que eu passei, eu estava como engenheiro de machine learning pleno, tá? Essa foi minha história aqui de como aconteceu todo esse processo e eu resolvi contar ela aqui para vocês porque eu achei que ia incentivar de alguma forma vocês não esperarem saber 100% dos requisitos da vaga,
para se aplicarem, tá? Então, se vocês tiverem ali 50, que foi esse meu caso, ou até 75% ali, eu já incentivo vocês a aplicarem sim. Não esperem saber tudo. É muito difícil você saber tudo, o que pede numa vaga. E é claro que quanto mais você souber, melhor. Mas se apliquem mesmo assim. Nesse meu caso aqui deu certo. E é o que dá certo na maioria dos casos, pelo que eu fico sabendo por aí, tá? Então, espero que essa história tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima, então, e tchau!